Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Mais um Casa Vida Prática. E hoje a gente fala um pouquinho, sim, de arquitetura, design de interiores, mas marketing imobiliário, que é essencial nesse mercado competitivo e que você tem que ter um crivo de qualidade, né, Laila? Com certeza. Tantos profissionais bons, qualificados, que fazem trabalhos tão bonitos, mas precisam ser expostos através do marketing, né? E hoje a gente vai conhecer um pouco da história dessa empreendedora que eu acompanho faz mais ou menos 1 ano e meio para cá. E ela trabalha pra caramba, né? E a gente vai falar um pouquinho desse amadurecimento, né? Como influenciadora hoje desse mercado. Sim. E eu quero que você comece contando sobre a tua trajetória. Bom, eu tenho 14 anos dentro do mercado imobiliário. Eu entrei como corretora de imóveis, numa necessidade financeira. Eu E comecei a você já trabalhar. tinha o Cresce? Eu Ou iniciei. não? Não, sem Cresce, sem. Na verdade, foi uma indicação através de uma amiga minha, né? Que ela começou a trabalhar, Olha lá a Laila deu ali, ó. certo. Olha só. Ó, no fundo Essa ali. daí, essa é a A Laila Raiz, iniciante. né? A iniciante. Esse empreendimento, inclusive, ele fica aqui na Pereira Barreto, ali do lado do Shopping Metrópolis. É o Domo, o Complexo Domo, bem conhecido, né? Na época ainda estava no terreno e a gente trabalhava ativamente ali com panfletagem e tudo mais. E me encontrei na profissão. Em 2012, ganhei meu primeiro troféu, né, como corretora. Fiquei em segundo lugar na Lopes ABC em vendas, né? Essa é a minha gerente que me ensinou tudo E você do tinha que mercado. idade? 22 anos. 22 anos. 22. Me conta, tem aquele estigma. Não, corretor, o cara, ele já tem uma certa idade, né? É quando ele se aposentou, parou de trabalhar, né? Ou já está há um É, tempo desempregado e vai para corretagem. Você começou jovem, sim, na contramão disso tudo. Hoje o sim. mercado não tem mais esse estigma, Não, né? mas na época tinha Mas muito. nessa época tinha. Tinha. E como é que foi? Eu comecei, nos meus primeiros dias, um corretor me apresentou a maquete lá, o plantão me mostrou como funcionava. E aí veio um comentário de uma corretora veterana na época, né? Falou, mas quem é essa menina aí? Uma corretora nova. Ela falou, mas quem vai ter coragem de comprar com essa piveta? Ó, ela falou na época, né? Eu não teria coragem de comprar um apartamento com ela, né? Mas, sabe a história do sapinho? O sapinho cego e surdo, né? Que só vai, só vai. E foi isso. Eu entrei e eu olhei para mim, para os meus sonhos, para os meus objetivos e vi que o mercado imobiliário, ele é muito acolhedor, né? E te dá oportunidades que você não encontra, eu não teria essas oportunidades fora dele. E consegui alavancar muito rápido, né? Então, em 2012, eu consegui já entender que aquilo ia ser para sempre, era a minha vocação, minha carreira mesmo. Vamos voltar um pouquinho nas fotos anteriores? Sim, Que eu quero mostrar, né? Então, vem esse aí uma isso. trajetória lá na Lopes, né? Isso, eu criei esse storytelling aí para mostrar, porque eu trabalhei durante 6 anos como corretora, depois acabei assumindo outros compromissos dentro da empresa, alcancei a coordenação e a gerência. E assim, graças a Deus, né? E com todo o apoio que eu recebi da Lopes, que foi um berço para mim, eles me ensinaram tudo que eu sei hoje, né? Assim, a base da corretagem eu aprendi lá e consegui crescer lá dentro também. Então, alcancei esses troféus que tá aí, que eu guardo com muito carinho, faz parte da minha jornada, né? E junto com eles, pessoas que me ajudaram, que eu sou muito grata, as pessoas, os meus líderes e as pessoas que passaram também através da minha gestão. Teve acho que mais de 100, com certeza, quase 200 corretores que já passaram pela minha gestão. Você já gravava conteúdo aí para internet? Então, você vê que a primeira foto, eu tô com um panfleto na mão, né? Aquela Sim. primeira foto. E dentro da minha equipe, eu comecei a entender a mudança do mercado imobiliário. Já não funcionava mais só o panfleto, só a ligação que a gente fazia. Exigia um pouco mais. E aí a gente iniciou no digital, na parte bem início mesmo.
Na época tinha só o Facebook e tudo mais, né? E eu comecei a investir. Então, lá eu tinha as minhas estratégias com a minha equipe, fiz os meus investimentos e vi que era um solo muito fértil que estava pouco explorado, né? Sendo bem pouco explorado. E aí eu falei, poxa vida, tanta gente passa por aqui, eu preciso reter essa galera, porque até então eu só fazia os anúncios patrocinados das peças que eu recebia das incorporadoras e patrocinava. E eu via o tanto de alcance que tinha naquilo. Eu falei, não, eu vou investir nas minhas redes sociais, eu preciso reter esses clientes, porque a gente sabe que a jornada do cliente não é rápida, né? Hoje um cliente demora em torno de 6, 8 meses para comprar um apartamento. Então, ele precisa estar comigo durante essa jornada. E aí eu iniciei no Instagram, assim, com fotos. Aquela foto que aparece eu na sala, né? Eu tô até com pose, eu contratei uma fotógrafa. Tá. Foi os primeiros passos. Falei, não, então eu preciso... Na época, o Instagram... Você já veio com essa visão profissional. Já. Eu preciso fazer um material de qualidade Isso. para ter um Instagram mais bonito, para me destacar aqui nesse mercado. Que era uma época que o Instagram entregava fotos, né? Não tinha vídeos ainda. Então, eu contratei a uma fotógrafa, ela fez um tour comigo dentro dos apartamentos. E eu tirei foto ali dentro dos apartamentos e foi esse meu início. Então, eu consegui entender uma adesão muito boa dentro desse processo e corretores começaram a me seguir, pedindo dicas e tudo mais. E aí eu comecei a fazer lives semanais, contando minha experiência, né? Engraçado que, assim, isso acontece até hoje, né? Corretores e clientes me acompanham. E a gente acaba se identificando muito, porque é tudo muito da base, né? Assim, eu procuro sempre falar de uma forma mais simples, para que todo mundo que me escute entenda. O mercado imobiliário é engraçado, tem essas coisas, né? Uns vocabulários meio estranhos, né? Assim, muito peculiares. Então, é isso, eu tentei extrair o máximo que eu pude dentro de tudo que eu aprendi e passar para o digital. Então, eu fazia aquela foto, era uma live que eu estava fazendo dentro da Lopes, ainda como gerente, já externando o meu conhecimento dentro do digital. E aí, caiu a conexão, eu estava dentro da sala, caiu a conexão, eu fui para o carro terminar a live. E eu separei essa foto porque tem muita gente... Que é a foto que ela tá com fone de ouvido. Eu tava fazendo uma live. Nesse dia, eu tava contando na live que eu tinha perdido uma venda de um cliente que eu não acreditei que era um cliente mesmo. Um cliente foi e comprou e eu perdi uma parte da comissão. Enfim, contando uma experiência, né? E eu coloquei essa foto porque, Cláudia, às vezes as pessoas esperam um momento ideal para começar, né? Eu não tenho estrutura, eu não tenho equipamento. Hoje, ainda mais, né? Eu acompanho muitos corretores que falam, eu preciso começar, mas eu ainda não tenho um celular bom, eu não tenho ninguém que me ajuda. E, na verdade, você só precisa ter coragem e vontade, né? E você falou uma coisa muito importante que eu acredito muito, e a gente tem um turbilhão aí nessa comunicação atual de informações, a gente é bombardeado o dia inteiro. Então, estabelecer a conexão com as pessoas, eu acho que demora mais ou menos, no mínimo, uns 6 meses. Exatamente. Igual você falou que é a venda de um apartamento hoje. E para se conectar, se a gente não é celebridade, nada, né? A gente tem que dar uns passinhos e que são essenciais na vida de um corretor. Então, foi bem legal esse início, você ter falado que você iniciou na carreira por uma necessidade financeira. E quantas pessoas não iniciam nessa carreira hoje, né? Por essa necessidade, ou até por visionar. Hoje, o mercado imobiliário, a gente tem corretores que são influenciadores, né? Que entram naqueles mega, né, apartamentos, imóveis dos sonhos, que a gente fala, eu quero ser igual esse cara. Imagina a comissão da venda dele, né? E eu queria que você falasse a tua opinião para quem está começando. Como que a pessoa deve começar, assim, no passo a passo, com o celular que ela tenha, né? Naquela imobiliária que ela teve a oportunidade de começar, ou ser um corretor autônomo, mas que ela possa começar sem se cobrar tanto. É que, assim, as pessoas, elas esperam, eu vou alcançar um nível para eu começar a falar sobre isso. Na verdade, você não precisa esperar ser
consagrado para você começar a iniciar na internet, né? Muitos corretores falam assim, eu tenho vergonha de aparecer. Meu celular não é bom. Então, como eu comecei? Eu queria, na verdade, naquele início, passar o meu ponto de vista sobre o ambiente em que eu estava. Nossa, a gente já viu tanto decorado lindo, né? Você vê, já passaram 14 anos. Quantos decorados eu já vi? E hoje, os decorados são desmontados, né? E a vida segue. Então, o cliente, ele quer mais do que uma propaganda. A gente está cansado de ver propaganda. Ninguém aguenta mais ver propaganda. Por que que o digital começou a existir? Porque os panfletos já estavam muito saturados. Então, o que o cliente espera de um corretor? Qual é a sua opinião sobre esse imóvel? Hoje, um corretor de imóveis, ele não vende imóveis. Quem vende imóvel é a construtora, proprietário. O corretor, ele vende opinião, ele vende consultoria, ele dá uma consultoria, que é posicionar o cliente dentro do que ele precisa com as condições que ele tem. Então, eu já vi, por exemplo, o corretor vendendo, foi no plantão, o cliente não pôde ir, ela abriu uma live e falou, eu tô aqui dentro do decorado, olha que linda essa varanda, aqui tem o espaço que você precisa para o seu filho. É humanizar, sabe? Nós estamos na era digital, agora com a inteligência artificial. Por que veio a inteligência artificial? Porque a gente precisa se conectar com pessoas, né? E dentro do digital, a inteligência artificial é o que mais se aproxima hoje. Mas ainda assim, não substitui um ser humano. Então, nada melhor do que um corretor entrar gravando um vídeo. Eu tava até falando esses dias, né? Você tá lá no decorado, no apartamento, o seu cliente está lá, mas você lembrou de um outro, grava um vídeo. Olha só, eu lembrei de você. Eu estou aqui num apartamento e eu lembrei de você. Inicia assim, né, Cláudia? Eu comecei a fazer vídeos para mandar para os meus clientes. Eu não tinha intenção de externar isso e tomar a proporção que tomou hoje. Mas eu falei, poxa vida, se ajudou um, pode ajudar mais. Eu vou postar isso. Eu vou postar. Eu nem aparecia, era a minha voz só que aparecia. Então, você começou narrando. Comecei narrando. Né, aí, ó, é uma narração. Através disso, a gente começou a impulsionar campanhas para gerar clientes, gerar leads, porque a gente percebeu que as peças estáticas custavam muito mais caro do que um vídeo. Isso daí é o meu ponto de vista, né? Por exemplo, o trabalho de um fotógrafo. O que define, às vezes tem foto que você olha e fala, esse aqui foi fulano que fez. O pintor, esse daqui foi fulano que fez. Por quê? Porque é a perspectiva dele. É o ponto de vista dele. E aí, através disso, as pessoas começaram a corresponder comigo, né? Nos stories. Nossa, que legal! Eu amo! Nossa, que decoração linda! Então, eu comecei a evoluir acima disso. Falar, bom, então tem uma pessoa lá no Instagram que me assiste. Então, quando eu for fazer um vídeo, eu vou pensar nela. Pronto. Foi a virada de chave. Porque, realmente, não importa se você tem 1 seguidor, se você tem 20 mil, se você tem 100 mil. Você está falando, é uma pessoa, é um potencial cliente seu. É um canal de comunicação, né? É um só, né? As pessoas também se limitam muito, né? Então, só a internet. Exato. E não existe, então, não existe existe o ideal, a gente sempre procura aperfeiçoar e melhorar, né? Você vai ver que eu fui evoluindo, eu fui experimentando coisas novas, mas qual é o meu principal objetivo dentro da internet? É me conectar com o cliente. Então é isso, eu vou entrar dentro do apartamento e eu vou expor aquilo que chamou a minha atenção. O corretor de imóveis, quando ele vai apresentar um empreendimento, um apartamento, ele abre a porta do decorado. Ele não vai falar para o cliente assim, essa daqui é a sala, essa aqui é a cozinha. É óbvio que é a sala e a cozinha. Ele vai mostrar o que aquele imóvel tem de diferente. Ele vai fazer exatamente isso no digital. É muito simples. É isso mesmo, é replicar, né? E é o que eu falo, em formato de comunicação, é o descritivo. Então, você descreve, né? Você fala da solução, se é um otimizado, você fala da instalação que teve ali naquele cantinho, e de tudo aquilo que no dia a dia vai ser funcional para o imóvel, né? Que é o quê, gente? Gás,
luz, né? É a parte Exato. elétrica, hidráulica, né? Pra gente sobreviver morando em algum lugar, né? De estrutura é isso que a gente precisa. Exato. E ter a certeza de que aquela construtora tem credibilidade no mercado. Vai entregar o vai que entregar, né? Não vai atrasar tanto no prazo. Teve uma seguidora que me perguntou outro dia, né? Falou, eu preciso de ajuda para estruturar um roteiro, eu não consigo fazer um roteiro e tudo mais. Então, o que o cliente precisa saber num vídeo? O vídeo é um desafio, porque o Instagram só permite você fazer um vídeo de 1 minuto e meio. E nem assim as pessoas têm paciência de assistir 1 minuto e meio de vídeo, né? Então, normalmente, eu coloco meu vídeo de, no máximo, 1 minuto, estourando, né? Então, você tem que resumir. Mas o que alcança o cliente? O que ele procura? Ele precisa saber onde é. Ele precisa saber os diferenciais daquele a estrutura, são 3 dormitórios, 2 dormitórios. E os diferenciais, porque provavelmente, com certeza, ele mora em um lugar que está ele tem uma dor ali. Ele precisa resolver o problema dele. Ou é longe, ou tá ficando pequeno, apertado. Ou ele já mora muito bem e o que vai fazer ele mudar é um detalhe que você precisa expor. Então, é isso, assim, num resumo, uma estrutura mostrar onde mostrar a estrutura do empreendimento, em que fase tá pronto, tá na planta, e também o diferencial, o ponto alto daquele projeto, né? Então, as pessoas precisam entender que você não precisa, você não vai vender o apartamento na internet. É só uma isca, é um gatilho despertar uma ali curiosidade. para a pessoa entrar em contato, né? Então, assim, de uma forma muito resumida, é isso que a gente faz, né? Essa é a minha receita. E muito resumida mesmo, eu queria que você contasse em que estágio você está, né? Você fez cursos para você se aprimorar, né? Você começou a se arrumar mais, enfim, né? Virou um mulherão aí para aparecer diante das câmeras. Como que foi esse processo também? Bom, então, nesse momento aí dos vídeos da live, eu entendi que era um caminho que eu poderia investir, que eu poderia seguir, estava dando certo. E eu comecei, sim, eu fiz tantos cursos, mas assim, dentro da internet mesmo, né? E testes. Eu sempre tive a preocupação de que a gente não pode tirar a barriga do balcão. Então, eu fazia, testava, dava certo, eu replicava. Chegou um momento que eu entendi que era o momento de eu sair da Lopes e procurar... graças a Deus, Deus colocou uma pessoa maravilhosa no meu caminho, meu sócio, né, o Tanaka, que juntos a gente conseguiu desenvolver e estruturar a empresa que é a MoveMob. Mostrou até o início dela, tinha uma sala, uma sala de 4 lugares, bem pequenininha. Aí, essa sala já é a sua empresa. Isso, a gente começou... Que ano que foi, Laila? Aí, essa sala nós alugamos no meio de 2021, mas a operação começou em 2022, é bem novinha. Bem novinha. Hoje, pode passar o próximo? Hoje ela tá assim. E hoje essa é a sua empresa. Isso. Então, nós temos, dentro da empresa, a gente iniciou com a ideia de atender os incorporadores como uma espécie de consultoria, né, no digital. E aí vieram as demandas, né? Então, eu preciso fazer campanhas de geração de lead. Se eu sei fazer, eu já fazia, né? Então, vamos fazer. O vídeo, chegou uma hora... mas vai ter um evento, a gente fez até essa foto. Foi uma live meeting que a gente fez, né? Então, a gente conseguiu lançar um empreendimento, que é o Live Santo André, da Nazaré, pelo YouTube, né? Para os corretores, a gente teve um alcance muito legal. E aí foi onde eu comecei a aparecer como influenciadora, de uma forma... Nem sabia, né, que eu era já, né? E foi uma forma bem embrionária. E através daí, eu comecei a fazer os vídeos e apresentações de todos os eventos que aconteciam nos plantões e o nascimento de tudo isso. Ainda existia muito a questão de restringir a minha imagem, porque eu tinha acabado de sair da Lopes, eu tinha uma equipe e tudo mais, e os incorporadores, por a Lopes estar lá comercialmente, não queriam conflitar isso. Então, eu fazia os vídeos narrados lá, mostrava e tudo mais, né? As incorporadoras que tinham as empresas, equipes comerciais. Não foi o caso
caso da Nazaré, a Nazaré sempre teve a equipe deles lá, próprios, né, de corretores. Então, eles me deram muita abertura para eu aparecer mesmo, né? Eles abriram as portas para mim. E aí, dentro dessa jornada, as demandas aconteceram também da parte comercial, né? Eu preciso... você está resolvendo o meu problema no digital, mas eu preciso também de ajuda para vender. Então, por isso, a gente iniciou o time comercial. De treinamento, é isso? Você faz contratação também ou não? Só treinamento? Então, eu tenho... hoje, a empresa ela é dividida em 2 vertentes. Tem a parte de marketing e consultoria e palestras e a parte de influência. E tem também o time que vende, um time comercial, né? Então você tem um time comercial interno. Tem um time comercial interno. Entendi. Então, hoje nós somos no total... São todos 40 corretores? pessoas. Todos são corretores. Todos são, né? Não tem nem... Todos são corretores. E como funciona para entrar nesse time? A pessoa passa tem um critério, né, de avaliação, ela vira sócio, é partner, como que funciona? Na verdade, assim, Cláudia, a gente iniciou para atender uma demanda e foi tomando uma proporção de acordo com a demanda do incorporador. São pessoas que a gente acabou recrutando, né, que já veio do mercado, a maioria deles já eram corretores, outros poucos estão iniciando com a gente agora, como eu comecei. Então, por exemplo, tem uma corretora lá que era gerente de banco e ela iniciou com a gente como corretora e está se dando super bem, né? E a gente dá toda a estruturação de curso, de formação e tudo para ela se desenvolver e ela está indo super bem. Mas a maioria já são corretores já que estão na estrada há bastante tempo, né? E aí a gente se dividiu. Então, hoje até fisicamente é dividido. Então, nós temos uma sala, que é essa maior que vocês viram, que é da parte comercial, né, que tem um diretor comercial, ele cuida lá, e a parte do marketing, uma outra sala, é muito recente, eu acabei não tirando foto dela ainda, e aí a gente tem o time de marketing, porque não significa que, por a gente ter o comercial, que a gente, são clientes diferentes, entende? Então, tem algumas incorporadoras que contratam apenas a parte de marketing, a gente serve eles da melhor forma. E aí, você atua como uma consultoria de marketing especializada. Isso. E a contratação por quanto tempo? Os contratos, eles começam a partir de quantos meses? Os contratos giram em torno de 6 meses. A gente não gosta de fazer nenhum trabalho menor do que 3 meses, porque é importante ter o tempo de maturação, né? Por exemplo, a gente fez um trabalho muito legal com a MB Gussi. Nós pegamos 12 empreendimentos deles, a gente gerou leads para o time comercial deles, né? Eles têm um time bem estruturado. Fizemos a parte de influência também, então a gente chegou a ir para a praia, tudo mais, né? Foi um trabalho bem legal que a gente fez durante 6 meses. Né? Agora eles estão com lançamento em São Caetano. Então, a gente faz, no mínimo, 3 meses para dar tempo de surtir um efeito, eles verem o resultado disso, né? E aí, todo o acompanhamento, desde o nascimento. Uma incorporadora que tá com a gente desde o início e deu para a gente essa possibilidade de mostrar tudo que a gente faz, além da Nazaré, foi a América Hilt, né? Que a gente fez muitos trabalhos com eles. A gente iniciou lá no Santorino. Fizemos a campanha de geração de leads do Santorino, a landing page, toda a parte de marketing digital. E no Boulevard, eu entrei muito forte como influenciadora. Então, a gente fez desde quando não tinha nada lá. Esse vídeo. E foi lá que eu conheci, foi quando você começou esse trabalho que eu olhei e falei, opa, tem uma influenciadora aí. Então, porque foi uma carência do mercado. Porque não tem... Engraçado, né? O mercado imobiliário, ele é muito peculiar. Porque, você vê, até a parte de social media e tudo mais, quando a gente começou, não era a nossa intenção fazer. A gente contratou na verdade, a gente era só consultor. Então, a gente contratou uma agência parceira para fazer isso. Só que o mercado imobiliário tem uma comunicação tão específica que é muito difícil você ter... Não é genérico. Por exemplo, a agência que faz para dentista, para pizzaria e para afins... Não consegue atender. Não consegue se conectar. Não. Então, quem ia muito bem no analógico,
Não vai bem hoje no digital. No digital. E aí, então, foram as necessidades que foram me formando mesmo. Você me perguntou se eu fiz algum curso. Assim, minha maior faculdade foram essas experiências que, quando eu vi, eu já estava fazendo. Não, deixa que eu faço. Quando eu vejo, eu estava fazendo. E hoje, eu paro, assim, para pensar... Por exemplo, a América Hilt falou, a gente precisa de alguns influenciadores. A gente fez um evento lá um dia e foram influenciadores lá. Não tem influenciador do mercado imobiliário aqui. Não tem. Não existe. E é uma pena, poderia ter mais. Poderia ter, porque os clientes, eles precisam disso. Eles precisam desse olhar dentro do digital, né? Assim, ver o que está acontecendo, porque tem muita demanda, tem muitos lançamentos. Você vê, essa semana mesmo, a gente acompanhou 3, 4 eventos simultâneos que está lançando agora, de empreendimentos que estão lançando. Segundo semestre, bomba. E a gente vai procurar onde? Vai procurar nas redes sociais, né? Eu acho que eu nunca contei aqui, mas tem uma curiosidade. Eu sou corretora também. Não acredito! Que surpresa boa! Então tá explicado. Tá explicado. E quem me influencia na corretagem? Tem que ser corretor. Tem que ser, o sangue, né? Tem que ter o sangue. Tem que ter, porque assim, só o corretor, ele vivenciou o sofrimento que é uma venda, né? Eu falo tamanha venda, porque a compra de um imóvel, ela está associada à estrutura familiar, a um sonho, né? De investimento, a economia, assim, mudou a economia do país, né? Nas eleições, já mexe no mercado imobiliário. Então, a gente fica... Você tem uma expectativa, e quando você tem mais credibilidade, que vem de uma palavra, de uma pessoa que trabalhou na área, né? Um analista do mercado financeiro específico do setor de imóveis, aí você presta atenção, porque é um assunto sério. Né? Não é igual comer no restaurante X. Não dá Você pra está falando de reverter. imóvel, né? Assim, as vendas, elas são envolve muita coisa ali na hora da venda, né? Eu tive essa experiência quando eu estava na linha de frente ali como gerente. E aí você tá na mesa, um tanto de coisa que passa na cabeça. O cliente, é a vida do cliente. Eu atendi um cliente uma vez que ele juntou o dinheiro, assim, a vida toda. Ele demorou horas para dizer um sim. Ele chegou 8 horas da manhã, ele foi me dar o sim para rodar o contrato 2 horas da tarde. Ele tremia. E aí, imagina essa mesa com esse tipo de cliente, o corretor que está iniciando, que precisa se validar. Porque a parte financeira, concorda que, não dei certo, eu não dei certo como corretora, eu vou para outra coisa. área. Não é a parte financeira que é importante ali. Ela sempre vem muito à frente, ela é muito aparente, né? Porque é uma comissão generosa ali numa venda, né? Mas é mais do que isso, é a validação. Eu lembro quando eu fui entrevistada, a minha gerente falou assim, isso aqui não é porque eu trabalhava numa loja de cartucho de impressora. Então, a minha calça estava manchada de tinta, porque foi um supetão. Vem, é agora, e eu fui bem, né? E aí, ela me olhou e falou assim, isso daqui não é um bico. É uma profissão, uma carreira. Você vai morrer sendo corretora de imóveis. E aquilo, eu falei, então isso é para mim. Eu vou ser corretora de imóveis. Então, é isso. Quando eu fiz a minha primeira venda, eu consegui. Então, é uma superação. Aí tá um corretor ali com esse mix de sentimentos e emoções ali. E tem o incorporador, que precisa resolver, precisa vender, tem muita coisa com um investimento gigantesco, né, para deixar tudo aquilo em pé. E ali tá na sua mão, né, fazer aquilo viabilizar. Não dá para fazer uma venda que não seja bom para todos, entendeu? Quantas vendas eu deixei de fazer porque eu falei pro corretor, olha, eu entendo que você precisa vender, mas o cliente ia se dar mal. É um dinheiro que não volta, entendeu? Então, é importante ter essa leitura e essa sensibilidade mesmo, né? Às vezes, realmente, só falta um empurrãozinho, falando, olha, é isso. Esse é um empreendimento que vai atender a sua dor, a sua necessidade. Então, pode ir, vai dar tudo certo, eu tô aqui com você. E o cliente espera esse apoio, esse suporte, né? Aí eu queria, dentro de um stand de vendas, e hoje a gente tem stands lindíssimos, né?
Os de São Paulo, então, a gente entra ali e fala, meu, isso aqui é uma boutique de luxo do hotel mais luxuoso do Brasil, né? Aí você tem os setores. Então, como funciona a experiência do cliente hoje? Bom, tudo é pensado. Quando eu tive a oportunidade, hoje eu tenho mais acesso, né? Porque eu atendo acho que hoje nós temos uma prateleira de mais de 10 incorporadores que nós atendemos diretamente. Então, quando vai desenvolver um stand de vendas, ele se debruça em cima daquilo para entender qual vai ser o caminho do cliente dentro do plantão. O cliente, ele precisa ter uma experiência agradável, porque às vezes a gente nem sabe o que é, mas a gente quer ir embora, né? Então, primeiro, o produto, o plantão precisa se comunicar com o produto. Às vezes, o incorporador deixa de vender porque é um produto popular e ele faz muito over. Ou o contrário. Então, o cliente entra, primeiro ele precisa ter a visão clara do que é ali. Qual é a incorporadora? Isso tem que estar na porta. Tem que estar muito bem claro ali a história da incorporadora, a credibilidade dela, né? Isso já na recepção, né? Enquanto ele está preenchendo os dados, atrás da recepcionista de preferência, tem que estar ali a história da incorporadora ou muito próximo, naquele momento. Depois disso, ele vai fazer uma imersão. Nas minhas palestras, eu sempre falo, não tenha pressa de mostrar um apartamento, um empreendimento. Não tenha pressa. Porque o cliente, ele vem, quando ele entra ali na porta, ele venceu muitas coisas ali. Às vezes é a mulher que quer comprar, o marido não quer. Às vezes pegou trânsito, o filho tá chorando, saiu com pressa do trabalho. Aconteceu um monte de coisa. Aí ele chega lá no plantão. Aquele momento que ele sai da recepção, o corretor recebe ele e vai para a maquete ou para as perspectivas, nem todo plantão tem maquete, mas normalmente tem as perspectivas nas paredes, né, da área de lazer ali. Naquele momento ele vai respirar. É uma descompressão, aqui é uma descompressão da rua, da carga que ele está trazendo de fora. Ele fica focado ali. Ele vai imergir ali naquele empreendimento. Então, por onde o corretor começa? A resposta é até engraçada. É pelo começo, é pela portaria, né? Faz o cliente passear dentro do empreendimento, através das imagens, através da ferramenta que você tem. Às vezes você não tem nada, você tem um book. Começa ali no book. Mostra, eu já vi corretor assim, mostrando para ele mesmo, né? O book, não dá nem para a pessoa ver. Mostra para o cliente. Então, o cliente vai, conforme você vai falando, você vai direcionando, conduzindo o cliente, ele vai sonhando com aquilo. Poxa, eu não tenho isso hoje. Poxa, meu filho pequeno. Hoje, antigamente, na minha época, dava para brincar na rua. Hoje nem isso dá mais. E ali, você vai fazer o levantamento de necessidade do cliente. Não é um interrogatório. É que eu já vi tanta coisa. E é bom, porque assim, eu acho que essas dicas são válidas, não só para corretores, mas para todo profissional de venda, sabe? Até para os escritórios de arquitetura, hein, gente? Né? Então, assim, escuta o cliente, né? Eu já vi corretor falando assim, um corretor de idade, e aí o empreendimento, ele tinha que andar um quarteirão, porque eu já estava pronto, ele tinha que andar um quarteirão para entrar no apartamento decorado. Então, ele fazia um questionário antes, para ver se ele queria levar o cliente lá no decorado. Então, para ver se o cara era em potencial para, né, comprar aquele apartamento. Não, mesmo. As perguntas, elas vão sendo inseridas durante a apresentação. Tudo tem um porquê. Na portaria, seja bem-vindo. É o primeiro empreendimento que o senhor vê? Porque se é o primeiro, é óbvio que ele vai querer ver outros. É muito difícil ele fechar ali na hora, é muito difícil. Se já viu outros, você já vai ter uma referência. Será que esse cliente está posicionado? Será que ele está vendo que realmente atende à necessidade dele? Enfim, são muitas perguntas que você vai fazendo de uma forma natural durante a apresentação da maquete. Terminou, com calma. Leva o cliente no decorado. Deixa o cliente à vontade, deixa ele respirar aquele ambiente. Você sabe que eu fui fazer uma gravação? E eu demorei algumas horas para fazer toda a produção dentro do decorado. Eu entrei com uma visão, o decorado é bonito. Bonito. Mas conforme eu fiquei ali respirando, eu juro, eu falei, gente, esse decorado é muito funcional. Olha essa cozinha. Porque
você tá ali, é o tempo de você se situar dentro daquele, né? Não, hoje os atendimentos são assim, né? É assim, não tem. E o cliente fala muito assim, tô com pressa. Pode ser que ele realmente esteja com pressa. Mas de verdade, eu acredito na insistência. Porque é natural que o cliente não queira assumir compromisso ali naquela hora. Ele vai falar que tá com pressa porque ele quer ir embora, porque, Uhum. né? Porque ele não quer tomar a decisão Ele não naquele quer tomar momento. decisão naquele momento. Então, às vezes, o corretor, ele leva ali no pé da letra e não consegue mostrar todos os detalhes. Não é mostrar, essa aqui é a sala, essa aqui é a cozinha. São os diferenciais. Terminou de mostrar o decorado, aí sim, leva o cliente à mesa, vê se ele precisa que as necessidades básicas dele estejam supridas. Ele tá com vontade de ir no banheiro? Ele quer beber água? Ele não vai falar pra você isso. Ele vai querer ir embora mais cedo, porque ele tá com sede, ele tá com fome, ele precisa ir no banheiro. E por uma falta de sensibilidade e atenção, o corretor nem pergunta isso pro cliente e perde a venda por bobeira. São experiências. Então, essa é a experiência, né? É atender com carinho. Nós atendemos vários clientes, mas todos são únicos. E você fala em cliente único. E eu vejo que você começou essa parte de palestras, treinamentos. E como funciona? Quem pode te contratar? Como é essa contratação? Então, eu já dei palestras para imobiliárias e para incorporadores, o time de vendas das incorporadoras. A mais recente foi a Reluma, que fez a abertura do stand de vendas. Eu vou fazer matéria com a Milena. Ai, a Milena é ótima, o decorado ficou lindo, você vai amar. Mas ela é muito simpática, um amor de pessoa, é muito talentosa. E lá tem um time de vendas e eu fiz a palestra lá para eles. Então, assim, normalmente são as incorporadoras ou imobiliárias que me contratam aí, quando tem algo em um grupo de 10 pessoas ou mais, a gente já dá para fazer. E assim, vai desde o básico. Por que eu desenvolvi essa palestra? Porque como a gente faz as campanhas de geração de leads, esses vídeos que circulam muito nas minhas redes sociais, a gente utiliza para gerar leads, né? Para gerar cliente. Olha, não é só a gente vê os vídeos que viralizam, os vídeos rapidinhos. Não. Né? Isso aí são ganchinhos, tá? Mas o conteúdo raiz que tá nesse Instagram, né? É para vender. É para vender, né? Para vender imóvel. Então, assim, eu falo, tudo é intencional, né? Tudo tem um propósito, né? Tem que ter um nicho, não adianta a gente querer fazer tudo, né? E aí, então, eu entendi que o que você falou mais cedo, os corretores que são offline, muito difícil entrar para o digital. E o que as incorporadoras estão fazendo hoje? Elas estão somando o digital dentro dos stands, dentro dos plantões. Tem todas as campanhas offline, distribuição de panfletos e tudo mais, mas os corretores que ficam lá no plantão, que tem uma rotina lá no plantão, eles estão recebendo esses leads também. E existe essa deficiência, porque não é o mesmo atendimento que você dá para um cliente físico, né? Você precisa despertar a curiosidade nesse cliente para ele ir pessoalmente. Então, com a preocupação de ter o melhor aproveitamento, porque como a gente gera o lead, a gente quis entregar algo a mais. Vamos ensinar esses corretores a atender esses leads? Melhorar a conversão, né? Porque a gente sentiu isso muito na pele. O corretor fala assim, o lead não é bom, porque de repente a hora que ele ligou, o cliente não podia atender, e ele não tentou de novo. E aí, a partir daí, eu vi que isso era uma dor de todos os incorporadores. Eu falei, então, eu desenvolvi um módulo de treinamento em cima disso, em cima de conversão. E aí veio com toda a bagagem que eu tenho de atendimento. Então, aí vem como driblar as objeções do cliente, como fazer um atendimento presencial. E agora, acabei de desenvolver um módulo também de produção de conteúdo, de vídeos, porque a gente tá percebendo que é a febre mesmo, os corretores Eles querem iniciar, né? Eu acho isso muito legal, assim, eu recebo muito vídeo, né? Eu fiz aqui lá, ela dá uma olhada no meu vídeo, e eu amo, porque é uma atualização do mercado que precisa realmente acontecer. Precisa acontecer, e nossa, eu achei fantástico esse módulo de conversão, porque é a grande dor no fechamento do negócio. Porque lead, gente, é fácil gerar, né?
A gente tem várias plataformas para isso, ferramentas. Só que na hora de converter, atender, que eu falo com respeito, delicadeza e realmente vender, aí é que o buraco é bem embaixo, né? Exato. E o corretor, assim, uma vez eu vi na internet, né? Se a gente levasse 99% das coisas que acontecem, assim, se a gente entendesse que isso não é pessoal, a gente teria uma vida muito mais leve, né? E o corretor, ele leva muito pro pessoal. Então, o cliente me bloqueou, o cliente não gostou do meu atendimento. Ele não gostou da minha foto. Gente, não é nada disso. O cliente tem uma vida tão corrida quanto a gente. Eu falo, né, sempre, nós vivemos a era da atenção limitada. Os vídeos, a gente não consegue ouvir um áudio numa velocidade normal. E uma música inteira. Uma música inteira. Então, precisa insistir. E o corretor, ele não quer ser chato, né? Eu não quero ser chato. Não quero insistir com o meu cliente. Mas existe o jeito de você não ser chato, mas ser presente, né? E é isso que eu falo nas minhas palestras. Lança um livro logo. E logo. Tá? Tá bom, lança combinado. Um livro, tá? E vem lançar aqui. Combinadíssimo. Tá tá acabando. Eu quero que você deixe as suas redes sociais aqui pra galera te conhecer. Quem não te conhece, passar a te seguir, porque vai ter muita dica boa. Cláudia, muito obrigada pelo espaço, pelo convite. Assim, eu me senti muito lisonjeada, realmente. Você é uma grande profissional, eu te admiro demais. Amo o seu trabalho, desejo todo o sucesso do mundo para você. Obrigada, e a recíproca é verdadeira. Obrigada. Te admiro muito. Obrigada. E eu acho que você tem um caminho aí longo pela frente obrigada. de muito sucesso. Você, por favor, me siga nas redes sociais, tanto no Facebook, Instagram, TikTok, laila.mkt para corretores. Te espero lá. É marketing para corretores na veia e, arquitetura, decoração, design de qualidade e um respeito ao que é nosso, ao Brasil. Isso aqui é Brasil, gente, é o morar do brasileiro. Te espero no próximo episódio. Esse episódio tem o apoio de Ateliê Petrópolis, casavidapratica.com.br e nas redes sociais Casa Vida Prática.